Pois bem, terceiro e último vídeo, só para a gente dar uma revisada geral, já que foi bastante coisinha, né? Não foi uma aula tão longa, mas com muitos detalhes, muitos arquivos alterados e criados. A gente dá uma revisada e ficar de mais fácil entendimento. Então a gente vem trabalhando já no nosso sistema acadêmico há algum tempo, começou na aula de revisão, e o sistema ficou legalzinho, bem completo. Mas para fechar, e agora nós fechamos, faltava a questão da alteração de dados, né? Porque a gente tinha um cadastro, a gente tinha uma listagem, né? Que seria a consulta, a gente fazia remoção, né? Então tem insert, tem select, tem delete. Faltava dos clássicos aí o update. É a alteração de dados que é muito necessário, né? Cadastro errado vai fazer o quê? Remover e criar um novo? Não, muitas vezes nem dá. A gente tem que realmente alterar. Então a ideia seria que no menu de cursos, e aí vocês podem brincar fazendo com os demais, uma atividade de casa valendo só presença, e mandando aquele print, acrescentar essa opção do remover. Como a gente já tinha, do alterar, como a gente já tinha feito o remover na forma de uma lista, o que a gente fez hoje? Eu alterei a opção remover cursos para listar cursos. Nessa listagem tem a opção remover e coloquei mais a opção alterar na forma de links, né? Dei uma colorida neles aqui com Bootstrap, com duas classes bem simplesinhas, mas que já dá um colorido e uma cara melhor, que nem parecia link, né? Parecia um texto. Como no remover a gente precisa identificar, não é, que curso estou removendo, alterar também a gente precisa identificar, né, com o URL aqui no canto inferior esquerdo, ID 5, ali eu mudo, ID 6. Então o que a gente fez? O que era form remove cursos virou form lista cursos. Já tinha um href para o remove, agora tem um href para o altera, os dois com sendo passado o ID via URL, né? Via URL, pega via get. O remove é um pouco mais simples porque a gente só chama, ele já manda direto para o SQL e já manda remover. O altera não, ele tem um passo intermediário, que é buscar os dados do banco referente a esse ID, né? Preencher num formulário semelhante ao de cadastro, e aí o usuário vai alterar o que ele quiser e salvar. Então a gente criou um form altera curso, e na verdade a gente criou uma cópia do cadastro do curso. Clicando aqui, é exatamente o formulário de cadastro de curso. O professor não poderia usar o mesmo formulário? Poderia, mas aí precisava fazer uns negócios mais sofisticados, acho que complicaria um pouco mais. Então, como primeira vez que a gente faz isso, deixa cada um com seu formulário, né? Então ele chamou o form altera curso, passando aqui em cima, ó, o ID 5, que é o ID do agropecuária. Então no form altera curso, eu peguei o ID, criei um DAO, né? Feito o require aqui e mandei buscar o curso pelo ID. Esse foi um dos métodos no DAO que a gente fez hoje. Buscar curso por ID. O buscar curso ele traz todos e o buscar curso por ID ele traz um curso específico desse ID passado, né? ID chave primário, valor único, ele só vai retornar um curso. Buscado esse curso, forma altera, né? Ele retorna isso no vetor e o vetor a gente usa ele para jogar dentro dos values, dos atributos value dos campos do formulário, né? Passando o valor, então ele já preenche aqui. Curso nome, curso apelido, curso carga horária. Ao salvar, o que deve ser feito? Submete-se o formulário igual no cadastro, né, para um PHP que vai pegar esses dados e mandar para o DAO. O PHP que a gente chama é o altera curso. Então, cadê o altera curso que foi criado hoje também? Né? Pega os dados, monta um objeto, né, e pega esses dados e passa para o altera curso. Diferente do cadastro, né, só os dados do formulário não são suficientes para fazer alteração, né? Não só esses dados, porque a gente não vai criar um novo registro, a gente precisa também do ID para alterar aquele ID específico. Então a gente precisava passar também o ID.
Como o ID não deve ser escrito no formulário, né, não é um código que o usuário queira ver, que é agropecuária, o curso 73. Ele não deve ver e muito menos alterar, né? Nem pode, né? Estava ali, a gente não deve alterar. Então, para não colocar o ID aqui ficar feio e incorreto, a gente passa o ID para outro formulário através da URL, né? É a URL da mesma forma que a gente fez no formulário anterior para esse, né? Lá no href que chamava alterar. Então, no action aqui, a gente passa o ID para poder ser pego e montar e mandar para o DAO. Então, isso aqui vai via get e o restante do formulário que a gente também precisa vai via post. Estou chamando o altera curso, que é o penúltimo passo. No altera curso, então eu peguei aqueles dados do formulário via post, né? Foram enviados via post, então eu pego via com a variável post. E o ID que foi mandado via URL, eu pego via get, né? URL get, que é o ID. Então agora temos os 4 dados que a gente precisa para fazer a alteração. Esses são os dados a serem alterados. Esse aqui é a chave primária para a gente fazer o where. Monto o objeto com os dados. Aí lembrando que quando a gente criou esse objeto curso, né, ele até tem um atributo ID, mas no construtor não tem, porque o ID ele é gerado automaticamente pelo banco, né? A gente não passa o ID como parâmetro, ele vai ser já criado no banco, então não faz sentido ele no construtor. Mas para alterar, fazer um update, a gente precisa do ID para fazer o where lá da mesma forma que o remover. Então o que foi feito? Além dos dados no construtor, a gente também passou o ID via set. Ah, professor, não tinha o set. Não tinha, a gente criou. Né? Tinha 7 nomes, 7 apelidos, 7 carga horária. A gente naquele momento não viu necessidade, agora percebeu. Então fez um set ID igual a todos os demais, recebendo um parâmetro, não retornando nada, né? Set nunca retorna. Ainda coloquei void, mas nem precisa. Não retorna nada e atribui ao ID. Então agora sim a gente tem um objeto curso preenchido, pronto para ser alterado. Criamos o alterar curso que recebe esse objeto curso com os dados. Então, o último passo, curso DAO, alterar curso, recebe curso e faz um update. Então a gente já tinha feito insert, 2 select, 1 delete, agora um update. Update curso 7 e a gente passa todos os campos que foram alterados. Ah, professor, e quais passar? Eu só alterei a carga horária, só quero que ele passe a carga horária. Complicado, né? A gente teria que pegar, ver qual que está diferente. Então, se a ideia era economizar, a gente acaba gastando mais em processamento, em submissões e consultas, etc. Então, não vale a pena. A gente pega e altera todos os campos, mesmo que o valor continue o mesmo. Então, a gente deu um set nos 3, né, que a gente passou e pegou via posto, lembra? E amarrou no where, por isso que a gente precisava do ID. Executou o SQL e retorna. E aqui a gente faz a verificação, se der tudo certo, dados alterados com sucesso, senão a gente avisa sobre o erro. E assim fica pronta a nossa aplicaçãozinha. Bem prontinha. E pronta também para desafios para vocês brincar ali com turmas e alunos. Ou já direto no projeto de vocês. Dar curso, info alterar, volta para 3200, não foi aprovado. Dados alterados com sucesso. Aqui os 3200. Com isso a gente encerra, pessoal, a nossa aula de hoje. E como eu venho comentando com vocês, as nossas aulas, apesar que deve ter passado um pouco de 1 hora, mas de vídeo a gente vai diminuindo e fazendo mais aulas presenciais. E acabei de enviar um comunicado, uma notícia para vocês que a gente vai fazer agora aulas de 2 horas. Continua o atendimento para quem quer tirar dúvida e principalmente em relação ao projeto, mas também eu vou passando algumas coisas que vocês podem ir melhorando no projeto de vocês, né? São detalhes, né? Ah, queria fazer, a gente colocou aqui um botão, aqui na hora de alterar, por exemplo,
A gente poderia já... Ó, agora deu erro. O que deu erro? A gente poderia já, como é que eu ia dizer? Voltar direto para a lista. Erro na alteração. Errando a aula e dá erro. Ah, que coisa. Vamos lá, vamos achar. Mas só para finalizar o raciocínio, então dá essas melhoradas. A gente vai trabalhar também já nessa próxima aula a questão do login, para usar esse botão sair, controlar o acesso. A gente vai incrementando alguns, principalmente quem está mais interessado. É um pouco de conteúdo, mas já é coisa mais extra. Agora vamos descobrir o erro juntos, né? Alterar agros. Alterado com sucesso. Alterar infos. Alterado com sucesso. Parece que ele está dando erro quando a gente não mexe em nada, é isso? Eu imagino que seja isso. O que está acontecendo? Como ele não está alterando nada, porque assim, deixa eu escrever esse SQL aqui. Vou explicar para vocês e já é uma novidade também. Tá, não tem erro. A coisa é que não tem erro. Só que assim, tudo que a gente executa no banco, ele retorna para a gente a quantidade de linhas alteradas. Deixa eu ver PHP. Pouco o encerramento virou uma coisa interessante. Veja só. Cursos. Vou alterar para info. Executar. Uma linha afetada. Vamos executar de novo. Eu mandei para info, né? Então eu vou deixar assim, não, como se eu não estivesse alterando nada. 0 linha afetada. Então esse número ele retorna para o PHP na hora dessa execução. Então, como a gente não alterou nada, ele está retornando 0. E na hora de fazer esse if, ele está... O 0 para o PHP ele é falso, né? Então ele está verificando que o retorno é 0, então está dando como erro. Na verdade, aqui não foi alterado nada, mas não é um erro também. No caso da alteração, o que a gente pode fazer? Se for maior ou igual a 0. É que se a gente colocar um erro aqui, vai gerar um erro qualquer. Aspa. Vamos fazer um for maior ou igual a 0. Na verdade, se for igual a 1, mas aí voltou. Maior ou igual a 0. Vai resolver, mas eu quero ver no caso de erro também. Maior ou igual a 0. Para alterar. Não altero nada. Né? Dados inseridos com sucesso. Atualizados com sucesso. É esse. Esse aqui é também. Se por acaso tinha um erro aqui, o erro não vai ocorrer mais também.
foi resolvido, mas no caso de erro ele não tá dando nenhuma mensagem. Vou fazer o seguinte, eu vou pesquisar a melhor forma da gente fazer isso. E aí na sexta-feira eu já comento com vocês. Beleza? Pra gente não ficar se alongando aqui. Mas tá funcionando, tá tudo certo. Deem uma olhada, assistam, testem. E aí venho pronto para as dúvidas. Ok, gente? Então, até sexta-feira. Abraço.